bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os dados de inflação nos Estados Unidos e o seu impacto na política monetária do Fed. Vamos também abordar a subida do preço do petróleo e os resultados da EDP, que vão ser hoje divulgados. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar como correu a época de resultados nos Estados Unidos e quais os cenários para a política monetária do BCE. O nosso convidado de hoje é o Nuno Sousa Pereira, Head of Investments at 60 Degrees. Nuno, bem-vindo. Obrigado. De novo ao Obrigado programa. pelo convite. Obrigado. Nuno, começando a olhar para a inflação nos Estados Unidos, houve aqui um disparo de 7,5% em 2021 e em janeiro também voltou a haver aqui um aumento. Como é que olha para estes dados e o que é que poderemos esperar no futuro? Portanto, primeiro que tudo, obrigado pelo convite. A inflação nos Estados Unidos é um sinal, é preocupante e tem sido o tema mais badalado deste ano, pelo menos como tema de investimento. E isto acontece por um fenómeno que não é muito controlado pelos bancos centrais. Como toda a gente pensa, basta subir as taxas de juros para controlar a inflação ou baixar as taxas de juros para criar a inflação. Isso não foi verdade nos últimos anos que os bancos centrais tentaram criar a inflação e não é verdade agora, porque esta inflação surge no decorrer da crise pandémica. Portanto, existe uma falta de produção de matérias-primas e matérias intermédias industriais para a entrega e há uma disrupção da cadeia de logística para a entrega. Foi este o início do surto inflacionista. Depois propagou-se para o preço dos bens energéticos, que afeta toda a economia, e agora está a chegar já nos Estados Unidos a uma fase que ainda não estamos a ver na Europa, que a inflação está a entrar nos salários e nos serviços, seja no aumento do preço das rendas, no aumento do preço das viagens, portanto, começa a entrar num loop, podemos lhe chamar um ciclo virtuoso de preços, apesar de não ser virtuoso para o poder de compra, que é as pessoas depois sentem mais dinheiro no seu bolso com o aumento dos salários e estão disponíveis para comprar estes serviços e estes produtos a preços mais elevados, o que volta a entrar na cadeia e isto pode ser um loop difícil de quebrar por parte dos bancos centrais. Esse é o grande perigo. Por outro lado, a inflação subiu acentuadamente no último ano, e é normal que comece a estabilizar, portanto, não é credível que vá aumentar 7,5% todos os anos. Portanto, vai haver ainda aqui um período em que nós vamos ver a inflação core, tem um lag de cerca de 3 a 6 meses para a inflação headline que nós olhamos, esses números que referiste. Vai demorar mais tempo a abater, mas é provável que por efeitos de base e por efeitos da incorporação desses preços no mercado, os preços vão começar a aumentar mais lentamente, mais depressa, isto vai acontecer devido a esse efeito, do que devido a uma subida das taxas de juros, mesmo que de 50 basis points, ou 1% da Fed, que não deveria, na verdadeira concepção da economia, ser 0 ou ser 1%, não devia afetar o negócio de uma empresa viável. E, portanto, não vai ser esta primeira subida de taxas de juros que pode ou não controlar a inflação. Mas os dados, os analistas estavam à espera de uma subida apenas de 0,4 e foi uma subida de 0,6, mas o que é certo é que consistentemente, nos últimos tempos, os dados têm sido sempre acima das expectativas. O que é que está a falhar aqui nas previsões? É a economia que está demasiado volátil? Porque nós vimos que uma das grandes componentes foi o aumento do preço dos carros usados, 40%, que é uma brutalidade, mas também a questão energética. Está a haver aqui uma falta de ligação, de sensibilidade da classe de analistas em relação ao que está a passar? Eu acho que não. Portanto, o cabaz da inflação é uma coisa muito complexa. Tem componentes, muitos componentes, e depois que se dividem em cada vez mais subcomponentes até chegar ao produto em si. E, portanto, o que acontece neste caso é que muitos agentes económicos que viram nos últimos 15 anos tinham um modelo de negócio estável e estão a ver que a inflação no último ano veio criar outros modelos de negócios, alterar o seu modelo de negócio. E, por exemplo, no caso dos carros usados, o que nós vemos é a falta de peças para a entrega de carros. Portanto, acho que, se não estou em erro, a BMW nos últimos resultados referiu que poderia ter entregue mais 20 ou 30 mil carros, mas não entregou naquele trimestre porque não tinha peças disponíveis. Portanto, há procura e não há produto para entregar. Então, o sucedâneo dos carros novos são os carros usados e daí uma pressão dos carros usados na subida de preços nos Estados Unidos. Isto surge paralelamente a questões sobre, depois podemos entrar nesse parâmetro, a obrigatoriedade da vacinação, não a obrigatoriedade da vacinação, pausas industriais, problemas na importação de produtos vindos da China, do México ou do Canadá, que
todos causam constrangimentos na cadeia de produção da indústria automóvel, que é uma indústria que requer partes de toda a parte do mundo, e isso teve um efeito muito específico nos carros usados, que já se tinha também acontecido durante o ano. Deixa-me então colocar-te esta questão, porque o tema dos carros, da indústria automóvel é extremamente importante. É a falta de chips que está a provocar isso e que é transversal a muitas indústrias, não apenas ao automóvel. Mas a questão é que não vai ser resolvido tão depressa como se julga. E está para ficar e não está a melhorar de forma significativa. E o ponto é este: estamos com uma inflação de 7,5%. O que se estava a falar é isto para cair para níveis minimamente aceitáveis, e nos 3,5%, 4%, é uma queda a pique. Estás a ver isso acontecer? Sim, portanto, vamos lá ver. Não é uma queda a pique, é os preços só subirem 3%. Portanto, sim, os preços podem continuar a subir e a inflação vai para 3% se não subirem rapidamente. Pode acontecer, é verdade, todas essas variáveis que mencionaste, dos chips os semicondutores estão em falta no mundo e não é credível que se resolva essa bottleneck em 2022. Todos os especialistas da indústria já apontam para 2023, apesar de nas últimas comunicações de resultados das empresas se falar, inclusive, que alguns destes constrangimentos do supply estão a começar a ser bem endereçados e que se espera que vai haver uma normalização na segunda metade de 2022 noutras indústrias que não os semicondutores. Por outro lado, estas recentes tensões geopolíticas também não vêm ajudar a nada as cadeias de produção que estão espalhadas ao longo do mundo. E, portanto, há fatores que podem indicar a inflação mais elevada ou a inflação mais baixa. Mas um analista falhar em 7,5%, falhar em 0,2% ou em 0,3% na inflação do mês, acho que não é falhar, acertou na zona, não é? Portanto, são dinâmicas diferentes, temos que ter em atenção que o preço do petróleo muda todos os dias, mas as empresas não compram caminhões petroleiros todos os dias, não é? Portanto, quando fazem uma transação, fixam um preço, se ele continuar a subir até ganham com isso, se ele continuar a descer, compraram mal, mas depois é esse preço que está fixo que vai entrando na cadeia de produção. E, portanto, para um analista é difícil, quando há uma variedade de dinâmicas a acontecer e que são diferentes do que tem sido no passado recente, acertar na mousse. Mas essa dinâmica, como eu disse, acho que não é muito credível que continue a 7,5% ou a 10%, a não ser que haja uma perda de controle sobre as expectativas e a credibilidade dos agentes económicos centrais, planeadores, de endereçarem a questão. Perante estes dados, o que é que poderemos esperar aqui da Reserva Federal e de Jerome Powell? Portanto, a Reserva Federal já começou, foi dos primeiros grandes bancos centrais do mundo com a retórica de ok, vamos ter que sair deste sítio onde nos colocámos de estímulos financeiros e taxas baixas. Portanto, começou a fazer esse caminho e tem uma grande pressão para pelo menos uma ou duas subidas de taxa, provavelmente chegar até 1% de taxa de juros durante este ano. Mas, por outro lado, se os preços não continuarem a crescer tão aceleradamente, como temos estado a falar, se forem naturalmente caindo para um patamar de 3 ou 4%, a pressão sobre a Fed de fazer aumentos de 50 basis points ou fazer aumentos de todas as reuniões vai começando a abater-se e eles vão ter uma necessidade de perceber como é que esta subida de taxas de juros vai entrar na economia e como é que vai prejudicar o crescimento. Há menos crédito disponível, há menos transações a ocorrerem baseadas em crédito, com a retirada de liquidez dos mercados financeiros, estes também tornam-se mais voláteis e, portanto, vai decididamente afetar de alguma maneira a economia. Por outro lado, como eu disse, um negócio saudável não devia depender se a taxa é 0% ou 1%, devia conseguir sobreviver à mesma e, portanto, vão existir vencedores e vão existir a chamada destruição criativa da economia, não é? E, portanto, toda essa dinâmica vai alterar o modelo de crescimento económico dos últimos anos. Taxas zero, crédito abundante e com a resposta da economia, a Fed vai perceber que espaço é que tem de subir mais taxas, menos taxas para controlar a inflação e outras dinâmicas que possam acontecer. Por outro lado, acho que depois vamos abordar esse assunto na Europa. A Europa está numa dinâmica diferente, que tem menos espaço, não é? Comunicou menos, está mais atrás e tem menos espaço para o fazer devido às características do mercado em que está inserido. Muito bem. Nuno, vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta. Voltaremos já à conversa com o Nuno, mas antes disso vamos aos gráficos da semana, onde o Marco Silva vai abordar os resultados em Wall Street, mas também noutros mercados internacionais. Marco. André, obrigado. Sim, a semana passada foi de vermelho.
basicamente, nomeadamente nas tecnológicas. Podemos ver aqui Microsoft, Apple, Google e Amazon com quedas superiores a 1% na semana, ao passo que a Disney, devido aos resultados que apresentou, teve um comportamento bastante positivo, assim como a Alibaba, a retalhista chinesa. De destacar pela negativa a PayPal, que continua a corrigir de uma forma bastante significativa, e as empresas da indústria farmacêutica, Johnson & Johnson, Pfizer, Eli Lilly, não têm tido um comportamento, ou não tiveram um comportamento muito bom a semana passada. Em relação a desde o início do ano, podemos ver que as tecnológicas são claramente o segmento que mais perdeu. Microsoft com menos 12%, que foi das grandes aquela que registrou a maior perda. Depois Apple, Google e Amazon com cerca de 5, 6% de perda. Do lado inverso, as energéticas, ExxonMobil, Chevron, BP, com crescimentos bastante significativos. A ExxonMobil, por exemplo, com quase 30% de valorização desde o início do ano. As financeiras, bom comportamento, com exceção, mais uma vez, da PayPal, que desde o início do ano perdeu já quase 40%. Em relação ao resto do mundo, na semana passada, podemos ver aqui as mineiras no Brasil, nomeadamente a Vale, com um comportamento positivo, enquanto na Europa a SAP e a ACML tiveram perdas significativas. De resto, na Ásia, Toyota Motors com menos 4%, ainda também a sofrer os problemas da indústria automóvel, falta de chips, e a Alibaba com um tal crescimento de mais 6%. Em relação aos setores e aos segmentos, foi muito similar o comportamento da Europa e dos Estados Unidos a semana passada, mas em termos de setores não. As mineiras, nomeadamente de ouro, tiveram um crescimento bastante significativo, aqui mais 5%, e destaque mais uma vez para a volatilidade que continua em alta. Em baixa, o setor dos semicondutores. Em relação aos gráficos, podemos ver aqui o euro-dólar, que temos vindo a seguir, continua agora aqui a testar esta zona de quebra que fez desta linha de tendência, aqui suportando, poderá levar o euro-dólar aqui para os 1,19. Portanto, é um gráfico a ter em conta. A PayPal, que referi há pouco, tem aqui, isto é de longo prazo, portanto, desde 2018, tem aqui um suporte perto dos 95 dólares por ação. Portanto, já uma queda desde os 300 dólares. Portanto, poderá haver aqui uma oportunidade de entrada para algum tipo de investidores. Em relação ao S&P 500, está agora nesta tendência ascendente depois da correção, e é importante ver esta linha. Se esta linha for quebrada em baixa, então poderemos ter aqui mais correções no curto e médio prazo. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, olhando os resultados em Wall Street, já aproximam-se aqui da sua fase final. Como é que houve alguma surpresa agradável aqui nestes resultados e alguma desagradável? Sim, obrigado. Não, essencialmente, acho que, juntando à conversa que já tivemos no início, cheira a uma mudança de ciclo. E ao haver essa mudança de ciclo, é uma fase em que os investidores olham para as empresas com outros olhos, não é só continuar o que estão a fazer, são robustas o suficiente, ou o seu modelo de negócio é robusto o suficiente. Portanto, vimos que, como o Marco referiu, que as tecnológicas têm sido as mais penalizadas, exatamente porque algumas mostraram que não têm um crescimento anormalmente grande até ao infinito. Portanto, há uma altura que vão estabilizar para um crescimento mais perto do crescimento do PIB, do crescimento das outras empresas. Isso não é de todo mau, mas há de haver uma correção, pelo menos, dos múltiplos a que essas empresas transacionam. Portanto, temos que reconhecer que uma empresa como a Meta, que tem não só o Facebook, mas muitos outros negócios lá dentro, apesar desses negócios estarem no domínio digital, que está ainda em crescimento, o tamanho da empresa não é credível que ela cresça 100% ao ano durante 20 anos, não é? Portanto, tem que haver um re-rating das expectativas e daí as tecnológicas terem sido as que sofreram mais, que é, neste capítulo que vamos entrar agora, pode haver algum período com taxas de juros mais elevadas, vai haver uma pressão maior para as empresas sustentarem o seu crescimento, se são verdadeiramente empresas que estão numa fase de crescimento, e outras empresas que não são sequer lucrativas ou que o seu modelo de negócio passa por ser as maiores do mundo antes de ser lucrativas, vão sofrer uma grande pressão dos seus acionistas e credores para ter resultados positivos. Portanto, isso é uma das implicações desta época de resultados. Outra é que, portanto,
a subida de taxas de juros não muda o mundo. As empresas não deixam de ter negócio, nem deixam de ter cash flow devido a uma subida das taxas de juros. E, portanto, os resultados das empresas têm-se mantido relativamente estáveis, com algum crescimento de vendas e capacidade de repassar este aumento de preços para os clientes. E isso tem estado patente nos resultados, incluindo nas empresas que são menos... que o mercado gosta menos, são menos sexys para o mercado hoje em dia, que os ESGs, etc. E como podemos ver o fenómeno das petrolíferas, que eram empresas que estavam a desconto, mas que produzem excelentes cash flows e dividendos, e que isso está a ser reconhecido pelo mercado como uma alternativa para deslocar capital de um setor que se calhar estava mais valorizado para outro que está menos desvalorizado. E o mesmo exemplo para a banca ou empresas que produzem matérias. Então, uma pergunta rápida. Poderemos ter aqui o tempo do pricing power das empresas com poder de colocar o preço? Sim, especialmente na lógica da construção de portfólio, que é eu como um investidor diversificado não faço uma aposta só em 2 ou 3 empresas, porque isso é um risco muito grande de acertar nas vencedoras. Portanto, nós investimos em temas, ou em cabazes de empresas, ou em conjuntos de empresas. E aí é muito mais seguro, nesta fase de mudança de ciclo, apostar em empresas, não só que têm o tal pricing power, capacidade de ter muitos clientes e colocar produtos inovadores, serem competitivos na negociação com os seus fornecedores, mas também que têm uma capacidade de músculo financeiro de gerir alternativas de financiamento. Não estão dependentes de uma única alternativa de financiamento e se essa ficar mais cara ou se esgotar, porque há uma competição ao crédito existente e o crédito, em princípio, vai se tornar mais escasso por retirada dos estímulos financeiros, essas empresas continuarem com a sua linha de negócio e os seus projetos de desenvolvimento. Portanto, as empresas maiores vão ter mais tendência a ser capazes de fazer isto. As empresas mais pequenas, que são mais mononegócio, têm um produto que até pode ser um grande produto de sucesso, mas que são mais focadas nesse único produto, são muito mais atreitas a ou registrar grandes crescimentos, quando é um sucesso, ou registrar quebras elevadas quando há uma mudança de paradigma. Como estamos no início desta mudança de ciclo, ainda é difícil avaliar quais é que vão ser as vencedoras e as vencidas. Nuno, olhando para o PSI 20 e para a Bolsa de Lisboa, a EDP, uma das maiores empresas do PSI 20, apresentou os resultados. O consenso dos analistas aponta para um EBITDA em média de 3,5 mil milhões de euros, em linha com 2020. Já os lucros, a estimativa média aponta para mais 820 milhões, acima do registado em 2020. Isto são sinais que a EDP passou aqui ao lado dos efeitos pandémicos que outras empresas do PSI 20 sentiram, como a Galp, por exemplo. Sim, portanto, numa parte, sim, uma vez que a EDP tem um negócio muito estável, não é que tem a parte não só dos consumidores industriais que podem ter sido algo afetados pela pandemia, mas por outro lado tem os consumidores domésticos que provavelmente tiveram mais tempo em casa e consumiram mais. E outra parte grande do negócio, que é a produção de energia, manteve-se e, especialmente no final de 2021, já se deverá notar que o preço do mercado livre subiu. Portanto, há um constrangimento energético na Europa e o preço da energia disponível nas pools de energia subiu. Tem efeitos mistos na EDP, que é, por um lado, consegue vender a parte que produz mais elevado, mas por outro tem contratos fixos no mercado doméstico. Nós em casa não vemos o preço a variar todos os meses e o preço da energia subiu. Portanto, a EDP, a distribuição, deverá adquirir eletricidade mais cara para vender a um preço fixo. Mas as dinâmicas dentro da EDP deverão ser suficientes para amenizar os efeitos negativos destas duas componentes. Por outro lado, um efeito que muita gente começa a falar, que é a falta de pluviosidade e a quebra da produção de energia hidroelétrica, deverá afetar pouco a EDP nesta fase, porque para já estes resultados referem-se até dezembro de 2021, e por outro lado, a EDP, mesmo na produção de energias renováveis, tem se concentrado mais no desenvolvimento de parques solares e eólicos do que na parte hidroelétrica e, portanto, isso deverá de alguma maneira amenizar esse efeito negativo que poderá advir da falta de produção de energia hidroelétrica. Muito bem, Nuno, vamos agora para um breve intervalo e voltaremos à conversa. Bem-vindos de volta. Voltamos à conversa com o Nuno Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, vamos agora olhar para o mercado do petróleo. O barril de Brent atingiu, no início desta semana, um máximo de 7 anos, desde que é a referência para Portugal, e algumas previsões apontam, a RBC Capital aponta para o barril a $115 no verão.
e já a JP, o JP Morgan aponta para preços de $125 por barril. Como é que o mercado está aqui a reagir à tensão na Ucrânia? O que é que podemos esperar para o petróleo este ano? Portanto, isso é uma pergunta que vale muitos milhões de euros. E, portanto, é verdade que o preço do petróleo tem subido continuadamente durante o ano, independentemente de termos estado em crise pandémica com menos movimento de transportes e termos passado o verão que tem menos necessidades energéticas, depois durante o inverno continua uma tendência que não acelerou demasiado, apesar do preço do gás natural o ter feito. E agora, com a tensão na Ucrânia, de repente parece que as coisas começaram a acelerar ainda mais no preço do petróleo. É normal que, se não existir conflito na Ucrânia, que é talvez o cenário central que devemos estar focados, o preço do petróleo pelo menos estabiliza aqui durante algum tempo, porque depois estamos a chegar ao fim do inverno no hemisfério norte e é normal que as necessidades energéticas para aquecimento sejam menos necessárias e começa a haver uma harmonização nas variações de preço dos vários bens energéticos. Portanto, apesar do petróleo não ser usado diretamente na nossa casa, ou quem não tem uma caldeira a gasóleo não usar diretamente o petróleo para aquecimento das casas, tem influência o consumo das várias alternativas de energia. Mas também é natural que o preço do petróleo se vá manter em valores elevados e até possa crescer para estes valores que indicaste, porque tem havido pouco investimento no setor. Portanto, se nós formos ver os resultados dos últimos anos destas empresas, nos guidance, nos projetos que eles comunicam, seja a Total, que já mudou de nome, seja a Galp, seja a BP, seja a Shell, todas elas falam em não investir em petróleo e investir em energias alternativas, alterar o mix energético que têm, tornarem-se carbon neutral e, portanto, tudo isso leva a haver um desinvestimento no setor e, portanto, há pouca renovação da produção, há poucas descobertas novas e isso vai levar a que o fornecimento de petróleo num mercado que ainda precisa de petróleo durante muitos anos até fazer o desmame, digamos assim, desta dependência, vai levar a que o preço se mantenha estruturalmente elevado. E, portanto, é normal que se atinjam patamares desse valor, mas, na minha perspectiva, acho que vai ser faseado. E vai ser faseado também dependendo das alternativas, que é, se houver produção renovável, mais produção renovável, se calhar o preço do petróleo vai crescer mais devagar. Se houver constrangimentos, por exemplo, no acesso a metais que produzam baterias, vai haver outra vez uma viragem para o preço do petróleo. Mas, de qualquer das maneiras, mais uma vez, estas empresas estão bem posicionadas num segmento que tem uma barreira elevada à entrada, portanto é preciso um investimento muito grande e hoje em dia ninguém quer entrar neste segmento por causa do nome e do ambiente e produzem um cash flow muito interessante. Portanto, em termos das empresas, acho que é um setor defendido. Em termos do preço do petróleo para o consumidor, vai continuar a haver uma evolução provavelmente no sentido ascendente. Nuno, agora mudando a agulha, tal e qual como Christine Lagarde mudou a retórica, a agulha da retórica, depois de ter dito que este ano não havia subidas no final de janeiro, este mês já disse que abriu porta a essa possibilidade. Achas que é um cenário provável nós temos subida de juros na Europa e, para além disso, aquilo que eventualmente até é mais danoso para o sentimento de mercado, que é o fim do programa de estímulos, do programa de compras? Portanto, eu acho que é provável que caminhemos para lá. Não acredito que o fim do programa de compras seja abrupto, até para não causar distorções no mercado interno europeu, apesar de ser composto por vários países, o BCE olha para ele como um mercado quase único. E, portanto, o que nós estamos a assistir é o BCE tinha uma retórica de inflação temporária, não era preciso olhar para as taxas de juros, de repente foi surpreendido pelo acelerar da inflação no final do ano passado, especialmente nos Estados Unidos, e pelo posicionamento da Fed que era preciso fazer alguma coisa para combater este cenário e agora está a sofrer pressões internas de vários países que sentem a necessidade de proteger o poder de compra dos seus cidadãos. Nomeadamente já ouvimos declarações na imprensa de pessoas influentes, não só governadores dos bancos centrais, mas também ministros da Alemanha, da Finlândia, da Áustria, da Irlanda, em que sentem necessidade de uma normalização da política de taxa de juros. O BCE vai, de certeza, subir as taxas de juros, alguns, eu diria, este ano, pelo menos um sinal que vai normalizar a política, porque também está num valor, menos 0,4, é um valor que já não produz efeitos. Portanto,
caso exista uma crise, o BCE já não tem a capacidade de estimular a procura baixando as taxas de juros e, portanto, também vai querer ganhar aí espaço de manobra. Por outro lado, o programa de compra de ativos poderá significar que o BCE consegue, de alguma maneira, controlar alguns fluxos do mercado e não deixa as taxas de juros, especialmente dos países com problemas estruturais maiores nos seus orçamentos e na sua dívida, as taxas de juros desses países dispararem de repente. E, portanto, mantém algumas alavancas de controle e daí não acreditar que o programa vá terminar de uma maneira assim muito abrupta, nem, sem ser amplamente comunicada para perceber os efeitos nas taxas de juros desses países. Nuno Sousa Pereira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo ao programa. Disponível. Obrigado. Vamos agora olhar para o número da semana, que o número escolhido é 115 dólares é o preço por barril previsto pela RBC Capital, que pensa, a estimativa é para este verão, e esta subida deve-se à atenção precisamente na Ucrânia com a Rússia, pois a Rússia é um dos maiores produtores mundiais e poderá vir a ser alvo de sanções caso haja alguma ofensiva armada na Ucrânia. Já o JP Morgan está mais pessimista e aponta para 125 dólares por barril, apontando que os países da OPEP+ estão a falhar em atingir o aumento de produção a que se tinham comprometido. Agora, vamos olhar para a personalidade da semana. Marco. Obrigado, André. Sim, esta semana é a Christine Lagarde, exatamente pelo que referi há pouco. A governadora, ou presidente do Banco Central Europeu, está agora nos holofotes, depois daquilo que o Fed decidiu, e terá aqui uma gestão muito complicada, provavelmente mais complicada, inclusive, que a Fed, de gerir as vontades dos países do Norte e as vontades do país do Sul. Sendo que, para já, a forma como ela trabalhou retórica de comunicação ao mercado está bastante deficitária. Isso já falámos, inclusive, a semana passada. Terá muito que aprender com o parceiro norte-americano. Obrigado, Marco. Vamos agora fechar o programa. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Agradeço a preferência dos nossos telespectadores. Obrigado e bons negócios.